Olá, estamos nós aqui hoje para conversar com o Dr. Matheus sobre autorresponsabilidade e transição de carreira. Por que transição de carreira? Será que transição de carreira é só eu hoje sou terapeuta e eu não estou querendo mais e vou mudar para ser outra coisa? Trabalhar com outra coisa? É mais ou menos, mas também não é só assim. Boa noite, doutor Matheus, ele vai estar chegando aqui. Então, nós vamos conversar sobre autorresponsabilidade e transição de carreira, porque ela acontece em vários níveis. Quando a gente termina um curso superior, a universidade, sai da universidade para o mercado de trabalho. Isso é uma transição de carreira. Quando a gente está no apartamento e quer mudar para outro, está numa profissão e se sente chamado para fazer outra coisa. Boa noite, doutor Matheus. Que bom que o senhor está aqui conosco hoje. E eu estava falando os diversos níveis de transição de carreira. Entre a saída da universidade e a entrada no mercado de trabalho, é uma. Dentro de uma empresa, mudar de departamento ou mudar de empresa. E, no máximo, mudar de profissão. Ou mudar também dentro da própria profissão, mudar de setor. Porque vamos supor que você seja um advogado criminalista, mas de repente você acha que você dá conta de ser um advogado da área de família, que é outra área. Então, isso também é transição de carreira, não é assim, doutor? A transição de carreira, ela tem essa base, né? Então, a gente pode estar fazendo dentro da própria profissão, exatamente como o exemplo que a senhora deu, de trazer de uma área para outra, onde a gente vai estar realmente realizando só uma transição ali na própria carreira, né? Não chega a ser uma transição de profissão, né? A transição de profissão, ela normalmente demanda mais estudo, porque a gente vai mudar de área, né? Então, realmente, são níveis diferentes, até porque os objetivos são diferentes, né? E o que a gente tem que observado, eu tenho observado nos meus atendimentos, que às vezes as pessoas a maioria das vezes, elas querem mudar de carreira, mudar de profissão, mas elas não se preparam para isso. Exatamente. E a pessoa, para fazer uma transição, ela tem que buscar conhecimento, tem que buscar conhecimento do mercado, conhecimento de si mesmo, por que está buscando isso, e fazer cursos especializados na área que ela quer passar a atuar, não é assim? Exatamente. É como eu digo, quando a gente quer fazer uma transição de carreira, normalmente a gente tem que partir do porquê, né? Obviamente que a gente sempre vai almejar aumento de renda, né? E eu vejo, às vezes, até isso como algumas transições não finalísticas, digamos assim. Porque, por exemplo, eu tenho a minha transição que eu estou fazendo, né, nessa questão de treinador e tudo mais, só que é aquela coisa, a gente tem que ter o nosso dinheiro do dia a dia, a gente precisa continuar trabalhando e ter uma fonte de renda até a gente atingir essa transição por inteiro que a gente quer. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou fazendo uma transição dessa menor para aumentar minha renda no momento, mas eu não tiro o foco de lá da transição que eu realmente quero como finalística, né? Então, que é a profissão que eu realmente quero ter depois. Só que às vezes, como a senhora falou, a gente não tem a experiência, a gente não tem todo o preparo, a gente não tem todo o conhecimento, então acaba que a gente tem uma transição normalmente prolongada.
Por exemplo, o meu objetivo final nessa questão de treinador provavelmente é uma jornada lá de uns 10 anos. Não é de ontem para hoje que eu vou me tornar um super treinador, que eu vou ser super bem remunerado, nem nada. É uma construção. E essa construção, a gente tem essa demanda desse nível inferior que vem a ser essa questão da gente ter a nossa renda, né? Então a gente às vezes faz umas transições pequenas, mas aí, como a senhora falou, é muito importante a gente saber o porquê. Que aí tem que ver, olhar para dentro e saber o que a gente quer mesmo, né? Porque a gente tem que trazer a verdade da gente para fora, né? A gente precisa realmente ter essa paixão, essa coisa que a gente está buscando no porquê da transição. Então, se a gente não olhar para a gente simplesmente vai viver o comum, que a gente vai estar ali sem necessariamente ter uma carreira às vezes, né? E a gente não está necessariamente fazendo o que a gente gosta. Então, a gente tem que começar por esse porquê, tem que ter essa visão interior do que a gente gosta, que foi o que a gente conversou em outras lives, inclusive, né? Que é essa procura pelo eu, pelo que eu gosto, pelo que eu quero fazer de verdade. Então, normalmente parte nesse sentido a transição de carreira. Eu, pelo menos, eu entendo assim que a gente parte do porquê, né? Nesse ponto. Não tenho experiência de transição porque a minha vida foi projetada diferente. Mas dentro dos atendimentos, dos conhecimentos das pessoas que eu convivo, o que eu tenho observado é que parece modismo. Parece modismo. Não, eu vou agora, a partir de agora, eu estou fazendo um curso e tem possibilidade, a área é muito boa, então eu vou sair daqui e vou para lá. Tudo bem, isso é normal. Acontece que sair daqui para ir para lá sem um planejamento causa frustração. Sim. Aí o que é que me chega? Clientes que tentaram fazer uma transição de carreira, não fizeram um plano, não buscaram informação no mercado, conhecimento com outras pessoas que estão na área que elas queriam atuar, e de repente elas se travaram. Tem um monte de certificado, um monte de cursos, mas não conseguem deslanchar na nova carreira que escolheram. É justamente por quê? Porque falta aquela energia interna do realmente querer. Por causa que aí tu acaba ali, como a senhora mesmo disse, cheio de certificado, cheio dos MBA, cheio das formação, só que tu olha para aquilo e tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu entendo que às vezes é justamente essa questão, às vezes não, né? A maioria das vezes é porque não vem de dentro. Como a senhora disse, o modismo. Ah, por causa que eu vi que o fulaninho tá bem, eu vi que o ciclaninho se deu bem nessa área. Só que normalmente quando a gente se dá muito bem numa área, tem a ver justamente com a nossa questão interna de amar isso que está sendo feito, né? E aí a gente vai além do conhecimento, jogar muita energia para avançar, porque a gente gosta daquilo ali. Não é só por uma obrigação, só por um status, só por uma coisa. Então, eu vejo como uma questão assim que não é acreditar nos outros, porque os outros se deram bem, porque os outros fizeram assim e tal. A gente tem que saber o que a gente quer. E para que serve os outros dentro do que a gente quer? Para a gente espelhar aonde a gente quer chegar, porque a gente vai ter níveis de carreira, né? Como a senhora mesmo disse, a gente vai começar e vai ter alguém que é um grande profissional da área, então a gente vai ter essa modelagem, né? Só que fora do contexto daquilo que a gente almeja trabalhar, daquilo que a gente gosta, não funciona normalmente, né? Porque fazer a modelagem, eu acho que até é um estímulo. Só que a gente tem que ver o quanto aquele que está tendo sucesso nessa área,
ele queimou pestana estudando. Não foi só fazendo o curso, porque o que acontece também, Matheus, que eu chamo muita atenção para isso, é que quantidade de cursos sem conhecimento básico, sem ler, sem estudar em casa, não se torna um profissional competente, com conhecimento, com argumento e com possibilidade realmente de chegar onde está, onde se projetou. Porque se você não lê, se você não estuda, você não consegue chegar a um Leandro Carnal, por exemplo, que eu sou fã dele, porque ele lê, ele estuda. A gente tem que honrar também a caminhada que a gente tem que fazer para fazer essa transição, para chegar onde se quer. Por exemplo, você está fazendo uma transição, certo? Sim. Mas você como... mas para você fazer essa transição, pelo que você já vem falando ao longo das lives que a gente tem feito, você não abandonou a sua carreira atual, sua profissão atual. Você está fazendo um projeto e investindo nesse projeto para mudar mais adiante, não é assim? Exatamente. Por causa que a gente, como eu dizia, a gente tem que ter uma base de renda, né, para a gente ter a nossa subsistência, que nem sempre, às vezes, a gente consegue tirar isso dessa nova projeção que a gente faz. Até porque, no meu caso, a transição que eu estou fazendo é para uma carreira autônoma, né? Então é uma questão completamente diferente de eu mudar de carreira numa empresa para outra empresa, que aí vai ser baseado em salário tanto numa como na outra, né? Então isso são questões completamente diferentes, mas que funcionam mais ou menos da mesma maneira no sentido que a senhora falou. A gente tem que ter a base, tem que estar estudando e tem que estar correndo atrás. Uma das coisas que a gente aprende muito forte no direito é justamente isso, que por causa da maleabilidade da lei, de como a lei muda todo ano, de acordo com interpretações, acontecimentos, questão da globalização, a gente tem que estar sempre estudando. Né? Hoje, eu me formei em 2020, a gente está em 2024 e eu já sei de códigos que já faz um bom tempo que deixaram de existir, que foram modificados, então é a questão da atualização até da base, né? Não é nem de coisas novas, que aí as coisas novas talvez seria mais no primeiro exemplo que a senhora deu da especialização. Né? Aí pegando ali o exemplo que a senhora deu, ó, especialização em criminal. Aí vai ter coisas novas, campos novos ali que não foram tratados na base da faculdade. Só que isso serve para todas as áreas, né? Então a gente tem que trazer esse estudo pessoal, essa procura pessoal, para a gente estar sempre montando uma base. E o conhecimento, ele funciona mais ou menos como treinamento. A gente tem que ter todos os dias o estímulo, porque senão a gente perde, né? Eu já li matérias aí sobre jogadores de futebol, por exemplo. Eu acho que eu comentei isso no outro live, que em coisa de 3 dias eles perdem 30, 40% da capacidade quando estão lesionados por falta de prática. E o conhecimento é a mesma coisa. A gente tem que estar sempre ali, o conhecimento, revendo, revisando e trazendo a experiência disso para fora também, porque uma coisa também que é importante da gente saber que só ler, estudar e não praticar nada também não fixa, né? Não fixa aquilo que a gente está aprendendo. Uma das técnicas que eu uso nesse sentido, e eu procuro estar sempre fazendo isso, é o quê? Eu estudei, aprendi uma coisa, eu vou ensinar para alguém. Porque aí eu vou estar fixando bem mais. E ainda vou estar contribuindo com outra pessoa, né? Inclusive, eu fiz um atendimento onde a pessoa estava fazendo uma transição de departamento. Trabalhava no departamento e foi para o outro. E não estava se sentindo satisfeito com aquela mudança, com aquela transição dentro da empresa. Só que foi uma mudança que para ele foi melhor, seria melhor se ele se sentisse satisfeito atuando dentro da área
que ele estava sendo convocado para atuar. E isso acontece com a gente, principalmente com pessoas que trabalham na área de terapia. Estou trabalhando com a terapia, aí surge uma outra novidade, eu faço o curso, acho que eu sou capaz, porque eu já trabalhava com essa aqui, e vou me lançar na nova sem ter a experiência. Então, essa falta de experiência, ela causa insatisfação, porque não temos o autoconhecimento. Então, é como você falou, é preciso ter um autoconhecimento para saber lidar com as mudanças que a vida exige que a gente faça. Exatamente. E é uma coisa que eu trago assim, que a gente tem que ter fé na gente, naquilo que a gente quer. Né? E por que isso é tão importante, essa fé nesse querer da gente? Porque a gente vai ter medo. Simples assim. Quando a gente está em transição, quando a gente está em mudança, a gente tem medo. Isso é natural do ser humano. Então a gente vai ter que lidar com frustração, a gente vai ter que lidar com o julgamento, às vezes, das outras pessoas, porque a gente está mudando, a gente vai ter o medo também da verdade, num sentido assim da realidade, que é uma coisa completamente diferente, ou até, às vezes, isso misturado com uma frustração de tu achar que era uma coisa, quando vai lá e começa a fazer, não é. Isso eu presenciei não, desculpa. Eu já ouvi de algumas pessoas da área da saúde, por exemplo, principalmente com enfermeiros. Os enfermeiros, eles começam a carreira, eles trabalham num sentido mais técnico ali, mais prático, né? Tá atuando junto com o paciente, e com o tempo, o enfermeiro ele tende a ser colocado como chefe dos outros enfermeiros. E aí vira um papel totalmente de gestão e não de cuidado, de atendimento. Tem muita gente que eu já ouvi que tem uma frustração nesse sentido, porque passa a trabalhar com gestão que não era o que a pessoa queria, né? Uhum. É. E muitas vezes também acontece da influência da família. Vamos dizer assim, eu vou trazer um caso. A pessoa estava numa determinada profissão, mas como ela não estava tendo uma remuneração de acordo com o nível intelectual de formação que ela tinha, a família começou a pressionar para ela mudar de área, para onde pudesse ganhar mais dinheiro. E muitas vezes, quando a pessoa aceita esse tipo de coação, ela não se torna uma pessoa realizada, satisfeita e se torna um péssimo profissional. Porque a mudança não veio dela, veio do externo. Então a gente tem que prestar atenção também na influência do externo para levar para essas mudanças. Que nem sempre são aquelas que o eu da pessoa deseja. Uhum. Eu sou um exemplo nesse sentido, porque eu, quando eu era mais novo, eu tinha algumas aspirações diferentes, e só que eu não tinha exatamente essa cultura do de dentro para fora, né? De olhar e realmente me conhecer. Isso foi uma coisa relativamente recente, de 2 anos e meio para cá, que eu fui realmente entender o propósito, que eu fui realmente entender que uma coisa que eu fazia a vida inteira, que era tentar ensinar os outros, tentar fazer as pessoas compreender as coisas de maneira diferente, ter um olhar diferente, eu fui descobrir que isso era um viés profissional para mim. Até então, eu era enraizado na cultura do concurso público, tanto que sou servidor público, né? E aprendi a fazer isso muito bem, a passar em concurso. Eu passei em 5 concursos já. E também sou advogado, porque era justamente esse passo, como a senhora falou, que é um ganho a mais, é um status diferente, é uma posição diferente. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu me descobri. E aí eu fui entender que o meu viés profissional mais forte, mais pulsante é o ensinar os outros. É dar um olhar diferente para as coisas. E aí eu fui aprender isso. E é recente, eu sou um Então, eu exemplo vou te disso. fazer uma pergunta.
Você consegue se ver como um grande palestrante? Hoje, com toda certeza. É, porque eu consigo lhe ver assim. Hoje eu consigo ter essa visão. Antigamente, além de eu deixar um certo bloqueio de timidez, digamos assim, né? Eu não tinha essa percepção. Na faculdade mesmo, aconteceram algumas coisas que não foram gatilhos completos, eu diria, mas foram alguns sinais de que eu estava percebendo isso. Porque, por exemplo, teve uma apresentação que a gente fez, que aí é a professora de metodologia de pesquisa, ela pediu para a gente montar um trabalho e fazer uma apresentação. O tema era livre e a gente teria que apresentar. E aí surgiu, até não me lembro se não fui eu que dei a ideia na turma, surgiu a ideia de fazer a apresentação para a banca, ao invés de fazer para os colegas. Que eu acho que era o primeiro ou segundo semestre, é uma coisa relativamente difícil, porque a gente não está com esse costume, né? No meio Uhum. acadêmico ali. E aí eu montei uma apresentação sobre sonhos. E eu apresentei, falei, fiz toda a apresentação, e ela, com PhD em educação, me convidou para fazer aquela apresentação na abertura do próximo ano letivo da faculdade. E então, tipo, isso já foi um sinal, por exemplo, de que aquilo ali era uma coisa para mim. Só que na época eu não tinha a mentalidade para enxergar isso. Né? E aí que vem toda essa importância de a gente também, não só o olhar para dentro, mas com aprender a olhar para dentro, né? Porque às vezes a gente olha, mas a gente não enxerga. É. Não, e às vezes a gente olha, a gente enxerga, mas não aceita. Também, até pela influência externa, né? É, tem que aceitar. A minha E, fala é muito assim. Quando a gente parte para o autoconhecimento, a gente descobre umas falhas que nós temos e que a gente não quer ter. E quando a gente encara essas falhas e aceita que tem que trabalhar com elas para a gente ser alguém melhor, é onde destrava o grande profissional que existe em cada um. Porque você tem que olhar os sinais externos também. Você observou o sinal externo. Mas mesmo assim você ainda continuou. Quer dizer, chegou no seu tempo, você aceitou que tem essa habilidade. e, e outra coisa também que me chama muita atenção, que depois que eu comecei a estudar um pouco mais a esse respeito e entender isso, é a energia também, né? Como a gente aceitar e entender qual é o alinhamento que a gente realmente gostaria de manter e é a nossa aptidão, gera uma energia que transforma o ambiente na volta da gente, né? Quando eu comecei a estudar mais nesse viés do ensino, dos olhares, da questão do comportamento humano, foi quando me chamaram no concurso aqui de Blumenau, né, para trabalhar, e eu fui para onde? Dentro da educação. Né? E lá dentro da educação, eu trabalhei em dois ou três setores diferentes, e aí eu fui para um outro setor de dentro da educação, que é o de educação especial. E ali eu caí no meio de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, e que trabalham não diretamente com a criança, mas os aspectos técnicos no atendimento da educação especial. Então, para mim, ali se tornou um ambiente de extremo aprendizado justamente no que eu estou seguindo, que é essa questão pedagógica do ensinar, né, dos métodos e tudo mais. E eu percebi como quando a gente acha o caminho, essa energia vem fácil, essas coisas acontecem fácil, né? Dos grandes treinadores aí do Brasil que eu escuto, seria o que isso? Quando tu pega o caminho, às vezes tu não sabe exatamente o que tu tem que fazer, mas as coisas vão acontecendo no momento certo e as coisas vão se encaixando porque a gente nunca ia enxergar se a gente não der o primeiro passo. É, comigo aconteceu bem interessante que eu passei por um problema de saúde e conversando com um amigo,
Ele olhou para mim e disse: se você trabalhar com a tua habilidade, você vai se safar dessa situação. Eu passei por um CA, certo? Um CA de bexiga. E a minha vontade de viver, de não me entregar para o momento crítico que estava, eu fui em busca. Eu fui em busca, não, me chegou, sabe? Me chegou um convite para mim para a escola de Sofia. Eu aceitei ir fazer o curso. E dali eu fiquei, estou até hoje na área holística, que eu não era parte, eu não fazia parte. Mas isso eu estou dizendo porque muitas vezes a gente está passando por um período difícil e a gente se fecha, não dá a oportunidade à vida de mostrar outras opções e não faz transição nenhuma, não faz mudança nenhuma. Se entrega para o momento e se acaba. Então a vida também exige que a gente faça mudanças, tenha coragem de mudar, seja de curso, seja de emprego, seja de área, qualquer que seja a situação onde a gente não está se sentindo confortável, muda. Inclusive, o livro que eu estou lendo atualmente, ele me clareou isso de uma maneira fantástica, assim, da maneira que o autor traz. Porque ele fala que essa questão que a senhora trouxe, ele trata como a proatividade, que é exatamente a questão da gente olhar para dentro e a gente saber o que a gente quer, só que a gente se mexer em função disso. Porque se a gente tiver proatividade sem saber o que a gente quer, a gente não vai a lugar nenhum. Eu achei muito genial que o autor ele fala ali que quem não tem a visão de vida, a visão do que ama, a visão do que quer, e é uma pessoa proativa que vai, que quer resolver, que quer fazer, que quer crescer, ela vai se esforçar, se esforçar, se esforçar para subir a escada, para descobrir que a escada está no lugar errado. É Eu achei verdade, genial isso. é verdade, é verdade. E a gente tem que prestar atenção nisso. E hoje você, além de funcionário público e advogado, você está se especializando fora dessa área, em que área mesmo? De maneira geral, é o desenvolvimento pessoal, né? Só que eu Hum. estou montando o curso e vou começar a trazer conteúdo no sentido do foco, né? De conhecer, de a pessoa se conhecer, dela saber quais são os objetivos dela, né? Na vida, de saber como chegar nesses objetivos, de saber como montar essa programação de vida, né, de saber os prazos para isso, de saber como readaptar, de saber como encarar as dificuldades. Hoje o meu foco é para especializar nesse sentido, né, nessa construção. E você pretende lançar seus cursos ainda esse ano? Tendo até metade do ano, está com tudo pronto. Ah, parabéns! Parabéns! Que realmente você consiga ser um exemplo, porque a partir do nosso exemplo é que a gente pode melhorar o mundo. E se Exatamente. você tem essa missão de alma, a oportunidade está aí, né? Só tem mais aqui A gente agarrar. tem que abraçar e transbordar isso para o mundo, né? E Aham. até uma coisa que eu ia trazer aqui, que justamente nessa busca do que querer e do que fazer, né? Num dos estudos que eu fiz nos livros ali, ele traz o exercício mais ou menos da seguinte maneira: quando a gente não sabe, a gente precisa pensar aquilo que a gente faria de graça, ou seja, que a gente faria por prazer, né? É importante não confundir com hobby. Por exemplo, eu sou uma pessoa
que adora cozinhar. Eu me dou bem com a cozinha e isso para mim vem a ser um hobby que eu até gosto. Só que provavelmente eu não seria um tipo de pessoa que trabalharia numa cozinha, que querer ser chefe ou alguma coisa assim. Então é importante não confundir isso, coisas que a gente faz por hobby. Mas o que eu, no sentido que eu digo assim de fazer de graça, é justamente como eu me descobri nessa área. Porque eu sempre tava lá pegando conhecimento, simplificando para as pessoas, ajudando o colega a entender uma matéria, né, conversando com uma pessoa, algum amigo, assim, de uma situação da vida e tentando trazer uma visão diferente daquilo, tentando fazer a pessoa ter um posicionamento em relação ao que ela pensava, alguma aceitação, alguma coisa assim. Então, isso é o que eu fazia de graça, mas eu não sabia. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz a vida toda, aconselhei, ensinei, e eu não sabia que essa era a minha área. E acabou que por conta dos estudos, de olhar nesse sentido, foi algo que eu acabei descobrindo em mim. Que da maneira como a senhora mesmo falou, eu querer resolver algo no mundo. E o que é o algo do mundo? As pessoas que estão cada vez mais perdidas e sem saber o que vem de dentro delas, né? É por isso que a gente está chamando a atenção para a autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade nos tira do vitimismo. E quando a gente assume a responsabilidade do que a gente é, do que a gente tem, do que a gente pode ser, do que a gente pode oferecer, do que a gente pode ganhar com isso também, o equilíbrio, ele acontece. Porque você deu, por um tempo, ou ainda hoje, é uma coisa que você faz espontâneo, ouvir e orientar pessoas, certo? Vamos por aí. O universo, ele recebe tudo isso e ele não fica para ele te devolve. Exatamente Por... como eu estava dizendo, da onde eu caí, né? E aí o fato de começar a ajudar pessoas novas, pessoas começaram a aparecer para serem ajudadas, que vai fazer com que a gente acabe construindo mais conhecimento, mais experiência. Então é uma união da questão energética que traz para a gente, só pelo fato Uhum. de tomar a decisão de ir naquela direção. Porque hoje eu vou comentar aqui, eu vou pedir permissão para me fazer esse comentário. Hoje, eu posso falar assim, a maioria das pessoas, elas não estão dando nada de graça. Todo mundo, a maioria das pessoas trabalham sempre visando um ganho financeiro. Eu Só posso que, dizer para a senhora que essa visão está muito atrelada no pensamento que as pessoas têm de que quando se dá, se perde. E, na verdade, a gente, quando a gente compartilha, a gente multiplica, né? E é isso que eu chamo de transbordo, né? Que a gente está sempre transbordando, porque se a gente é a fonte, né, a gente só vai secar se a gente parar de transbordar. exatamente aí, ó, não ter medo. Eu, pelo menos, não tenho medo de dar conhecimento, de dar uma orientação, de fazer, até mesmo fazer um atendimento na gratuidade. Isso para mim não me ofende, não me tira nem um pedacinho. Muito pelo contrário. A gente, como a gente já trabalha com energia, sabe que tudo é energia, que a energia com satisfação, pode ter certeza que o universo te dá Deus zilhões de vezes de volta. Por isso, Mateus, não tenha medo de ser feliz, de fazer os outros felizes. É, porque a nossa felicidade reside nisso, nessa troca. Exatamente.
agora eu estava aqui pensando. Você diz que está trabalhando no foco, né? Em levar as pessoas a se autoconhecerem, buscar objetivo e meta definida dentro do seu conhecimento. E através de que forma você pode fazer isso no seu curso? As metas eu gosto de trabalhar com a base nos sonhos, né? Porque vão acabar sendo objetivos de vida, né? O objetivo final lá. E, por exemplo, pegando no sentido profissional que a gente estava falando, se a pessoa precisa se conhecer, ela vai ter que ter alguns exercícios para construir isso. Ah, questão de bens. A pessoa quer ter um carro lá, sei lá, quer ter uma Ferrari. Uma Ferrari é 3 milhões. Só que a gente tem que construir uma escada até lá, né? E a gente tem que construir meios de chegar até lá. Então eu trato dessa maneira, tu encontrar o objetivo final e desconstruir ele para a gente montar essa escada para chegar no objetivo final, né? Pegando o exemplo do carro, se tu quer um carro de 1 milhão, tu vai precisar do carro de 20 mil, tu vai precisar do carro de 40, do de 80, então como é que tu faz para chegar no de 20? Como é que tu faz para chegar no de 40? Então, são transições na vida, são momentos da vida, e que a gente já tinha falado em outra live, é uma jornada, né? É uma coisa que a gente vai construir durante a vida. E eu vejo que o pessoal carece muito disso hoje. Eu digo que o pessoal tem. Não é que não tenha sonhos, mas no sentido dos objetivos, as pessoas deixaram de criar objetivos e construir algo em relação a isso para ter aquela famosa promessa de ano novo. Porque esse ano vai ser diferente, porque eu prometi, não sei nem para que eu prometi, mas eu prometi, e o objetivo não sei bem qual é, e eu também não sei como é que eu vou fazer. Né? Pois E até é, né? eu li E uma frase você falando interessante, agora, eu li uma frase você interessante fala, do Joel J sobre isso, que ele fala que promessa é baseada em imagem, em que a gente está se baseando não na questão intrínseca que a gente vem tanto falando, mas sim no que a gente está vendo no outro. e promessa. A promessa, isso aí eu aprendi com a vida. A promessa que a gente faz para o outro, a gente pode até deixar de cumprir. Mas a promessa que a gente faz para a gente mesmo, a gente não pode deixar de cumprir. Porque o nosso juiz, ele reside no Tribunal da Consciência. E uma hora a nossa consciência vai olhar para a gente e vai dizer: você prometeu e você não fez. Você não vai fazer nessa vida, mas na outra você vai vir para fazer. Você assumiu isso com você. É a gente com a gente. Então, quando você falou negócio a promessa de ano novo, então eu vou aproveitar para lhe desejar um novo ciclo, que hoje nós estamos num novo ciclo astrológico, um ano regido pelo planeta Saturno, que todo mundo sabe que ele é um disciplinador, e é ele, e é com a consciência do planeta Saturno que eu estou trabalhando na autorresponsabilidade, porque é isso que este ano está pedindo para todo mundo. É o branco, o preto, o negro, o amarelo, o pardo, o ruivo, o pobre, o rico, não interessa classe social, partido político, egrégora religiosa, não importa. A autorresponsabilidade, quando chegar em 19 de março de 2025, a conta vai chegar. E tem alguns que vão ter essa conta chegando antes. Porque é como você falou,
nós, nós humanos estamos sem foco. E é isso que está precisando. O dia a dia, como eu chegar lá, que passo eu vou dar um atrás do outro para me chegar lá onde eu quero. Porque para me sair daqui, eu estou em Fortaleza, eu moro em Teresina. Mas para me sair daqui para lá, eu tenho todo um percurso e é bem longo. Se eu não tiver cabeça para ver como é que eu não chego. Assim é como você falou, nos nossos projetos, nas promessas que a gente faz para a gente diante dos nossos sonhos. Tá aí. Porque a gente só se promete, eu posso estar até errada, mas eu só me prometo quando eu sonho em ter alguma coisa. A promessa verdadeira, né? E é como eu É a trouxe ali, promessa aquela verdadeira. promessa de ano novo, como eu trouxe, ela é baseada na imagem. Às vezes é só uma bobagem, assim, do tipo assim, ah, porque eu vou Porque emagrecer. está Só que, todo mundo fazendo. exatamente, e normalmente ela vem sem uma definição. Porque, por exemplo, ah, eu vou emagrecer esse ano. Aí de hoje para amanhã eu perdi 100 gramas. Eu cumpri a promessa? Não. Eu, eu cumpri a promessa. Só que não foi algo efetivo, não foi dentro de um planejamento, não foi com clareza de onde eu quero chegar. E aí uma coisa que a senhora falou, a questão do dia a dia, a questão do passo a passo, isso é o quê? É rotina. A gente desmonta todo esse objetivo que a gente tem para a gente criar rotina de coisas que vão agregar até lá. Então, tipo, por exemplo, outra que eu já escutei bastante, que é uma que eu gosto. Às vezes a gente quer em um ano melhorar 100%. E 100% é Não dá. muito difícil de melhorar. Só que 1% a cada dia é mais fácil. E É, 1% dá a cada dia, 365. e 1% a cada dia no ano vai dar 365%, vai dar muito mais. Então, a autorresponsabilidade junto com esse foco é uma coisa que acelera a vida de uma maneira que às vezes até a gente se assusta. E quem consegue ter essa clareza de objetivo, e a clareza de objetivo aqui que eu falo é exatamente da maneira como a gente vem conversando da autorresponsabilidade, que é o quê? É a definição, é saber o que quer e saber principalmente que está escolhendo. Isso é autorresponsabilidade, é tu ter a proatividade que eu estava falando, de tu ir naquilo ali que tu sabe que foi tu que escolheu. E quando tu faz isso e tu tem o objetivo, tu desmonta ele, tu tem a rotina para te chegar lá no objetivo, a coisa acelera. A coisa acelera de um jeito que a gente às vezes nem imagina, né? Eu sei que, por exemplo, nos últimos 2 anos eu construí muito mais que talvez nos últimos 10. Só porque, por causa desse trabalho no foco, no objetivo em parcelas que a gente consegue juntar para chegar mais longe. Então, são coisas que aceleram a vida da gente. E como a senhora disse, lá no ano que vem vai estar cobrando, vai estar chegando a conta, só que pode ser que ela chegue bem antes, só pelo fato da pessoa ter tido autorresponsabilidade. É, porque muitas vezes a, a gente foge do que a gente se determina por medo de assumir responsabilidade. E E é aí onde a conta responsabilidade, chega. e a responsabilidade também foi uma coisa que a gente sempre pensa em responsabilidade como cuidar de algo ou algo assim, né? Nesse sentido, ou conhecimento mais geral. Eu gosto quando Cortella traz, por exemplo, o significado das palavras, e eu tenho visto muito o significado das palavras, mas na etimologia, que é a origem delas, né? E a responsabilidade foi uma das que me surpreendeu muito, que responsabilidade é a nossa habilidade de escolher a resposta. Então, isso tem tudo a ver, porque se a gente tem responsabilidade sobre a vida da gente, é porque a gente sabe o que quer. E é porque se a gente sabe o que quer, a gente está tendo a habilidade de escolher a resposta que a gente quer dar para a nossa própria vida. Porque não é a vida que dá a resposta para a gente, é a gente que dá a resposta para a vida, né? Então, a responsabilidade, eu achei fantástico porque esse é o sentido real dela. É a nossa habilidade de escolher a resposta
e mostrar isso para a nossa vida. Pois, Matheus, eu agradeço a sua participação hoje. Reitero o convite para a próxima semana. Por quê? Porque eu tenho missão de levar um pouco de clareza para as pessoas que estão um pouco perdidas, sem foco, sem direção, sem sentido e sem limite, que é uma coisa que a gente tem que ter também o conhecimento de até onde é que a gente pode chegar. Porque o céu é o limite, mas nós temos que ter consciência do limite que nós temos diante de determinadas situações que a gente escolhe. Então eu vou Muito convidar importante, dona você. Luísa, nesse sentido de falar, não somente o limite como teto, mas a gente saber que às vezes o nosso limite está muito pequeno e a gente precisa aumentar ele. Exatamente isso. Porque limite não é só restrição, né? Limite não é só restrição. Mas vamos deixar para conversar sobre isso na próxima semana? Vamos. Aí agora eu vou deixar só de dica para quem quiser um exercício para o pessoal tentar se descobrir melhor sobre o que gosta de fazer, né? Eu aconselho o pessoal a fazer uma lista e responder 3 perguntas, né? A primeira, o que eu faço bem, né? Faz uma lista das coisas que você faz bem, que você é bom em fazer, ou seja, aptidão, né? Aí depois você faz outra lista com o que as pessoas dizem que eu faço bem. Porque às vezes a gente acha que a gente não faz uma coisa bem, mas os outros acham. Que aí passa pelo processo de aceitação, como a gente tinha falado antes, né? E com essas 2 listas em mãos, a gente monta a terceira lista, para ver o que a gente realmente faz melhor que os outros. E tem muita gente que passa pelo problema de achar que não é suficiente, mas às vezes faz as coisas muito melhor que os outros. Faz essas 3 listas, faz uma avaliação sincera, olha para dentro de verdade, aceita se tiver as aptidões, né? E eu posso dizer que essas listas vão trazer uma clareza muito maior sobre a direção que pode gerar uma transição de carreira, pode confirmar o lugar que a gente está, mas, acima de tudo, vai trazer uma visão muito grande da autorresponsabilidade em cima daquilo que a gente gosta, né? Ok. Então, bom ano novo astrológico para você, para todos que vierem assistir nossa conversa e para mim também, viu?